fala rapaziada, canal 3 cores, 2 cornetas na área. Pra poder ter pelo menos um pouco de alívio até o majestoso domingo. Rapaziada, o jogo em si foi tecnicamente muito fraco. Depois também de uma chuva torrencial em São Paulo, gente. Pelo amor de Deus, choveu, pelo que eu vi lá, choveu a tarde inteira e o jogo inteiro. E lógico que isso aí danifica um pouco a prática do futebol. Mas rapaziada, antes da gente começar a falar aí e comentar também sobre o que vai acontecer amanhã na votação do impeachment do Loroteiro, dá aquela moral pro gordinho, né, velho? Manda aquela salve, manda aquela resenha, a gente responde todo mundo. As nossas mídias sociais aí, chegando com tudo aí, crescendo bastante, graças ao apoio de vocês. Vocês dando aquela moral, dando aquela incentivada, compartilhando, comentando, dando aquela moral marota pro gordinho. E vamos pra cima. Rapaziada, joguinho, assim, tecnicamente muito fraco, tá? Fraquíssimo. Bola não rolava porque, cara, o campo encharcado. Eu falo a verdade pra vocês, se fosse outros estádios, outros campos aí, acho que não tinha nem tido a prática do futebol. Porque, cara, de verdade, que chuva em São Paulo. Muita chuva, muita poça de água no Morumbi. E o Morumbi é um dos melhores gramados do país, né? E o São Paulo em si teve muita dificuldade de construção. Mais uma vez, a gente tem que começar a olhar pelo prisma, né? O Crespo fez algumas mudanças para esse jogo. Tirou os benditos 3 zagueiros, que pra gente era algo que não tinha condições nenhuma. Ainda mais hoje São Bernardo jogando com um centroavante fixo. Não tinha condições nenhuma. Jogou com 2 zagueiros, Arboleda e Sabino. Conseguiu povoar um pouco mais o meio campo, conseguiu dar um pouco mais de mobilidade, mas ainda é muito pouco ainda para aquilo que a gente almeja. Domingo a gente tem um clássico importantíssimo contra a Galinhada. E a gente não pode perder e não pode tomar um vareio. Eles tomaram 3 agora bonitinho do Bragantino, mas de qualquer forma eles não foram com os titulares. A gente foi, apesar que o Marcos Antônio hoje não jogou, mas de qualquer forma vai ser um jogo muito difícil domingo. Vai ser um jogo muito difícil, mas essa vitória do São Paulo, ela dá um pouco mais de tranquilidade, dá um pouco mais de equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho depois sobre amanhã do que vai acontecer. Mas o jogo em si contra o São Bernardo foi um pouco mais perigoso em alguns jogados do primeiro tempo. O primeiro tempo em si foi muito fraco. São Paulo teve uma chance com o Luca no cruzamento para a área, que ele chegando com a bola na trave. Mas foi somente isso. São Paulo não conseguiu dar um ataque, falar assim, nossa, que perigo. Não, e o São Bernardo nas estocadas conseguia ter um pouco de controle de jogo, conseguia dar uns ataques perigosos, alguns chutes de fora da área, que se os caras acertam o gol, meu amigo, poderia levar um grande problema pro Rafael, que foi seguro hoje, graças a Deus, não conseguiu, não comprometeu. Mas de qualquer forma, o São Paulo em si, o primeiro tempo foi muito fraco. E eu fiz o react, vou colocar pra vocês aí, pra vocês darem aquela moral marota. Mas o jogo em si, primeiro tempo, foi muito ruim, muito fraco mesmo. Aí no segundo tempo, não tem o que fazer, né? Não tem pra onde correr. Segundo tempo já começa com 2, 3 ataques do São Bernardo perigoso. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai conseguir vai conseguir perder o jogo. São Bernardo foi, olha, se tivesse um pouquinho mais de capricho, teria complicado a vida do São Paulo. Porque o número 9, eu não me lembro o nome do número 9 do São Bernardo, entrou pela ponta livrinho, mano. E o Rafael fez uma grande defesa, colocando para escanteio. Isso com 2 minutos do segundo tempo. E o São Paulo em si teve um pouquinho mais de mobilidade, porque ele tirou o Pablo Maia e colocou o Bobadilha. Ele tirou o Wendel, que foi muito mal no primeiro tempo, apesar da chuva, e colocou o Nicolas, que foi muito bem. Entendeu? Uma menção honrosa. O Cedric é horroroso, não vai mudar nada. Quanto ele é horroroso. Mas hoje não comprometeu. Ganhou algumas bolas, ganhou algumas corridas, que é o que ele não conseguia fazer sempre, mas hoje uma menção honrosa é esse. Aquilo que o Barolo sempre faz. Eu não vou querer aqui só criticar o jogador de São Paulo, eu quero elogiar o jogador de São Paulo. Mas quando a gente tem que criticar, tem que criticar. Quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar. E no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi tenebroso, foi muito fraco, o segundo tempo, hoje o Paulo teve alguma chance.
Teve um cruzamento do Cedric que ele, primeira vez em 2 anos que ele fez um cruzamento decente, Ferreirinha com cabeça com o olho fechado. Ferreirinha é muito mal no final do terço, cara. As tomadas de decisão do Ferreirinha, se você tá me acompanhando desde o ano passado, as tomadas de decisão do terço final do Ferreirinha são muito ruins. Às vezes ele pega a bola, ele segura a bola, tava passando o Lucas, que foi muito mal no jogo hoje, desculpa. O Luca, que foi bem no jogo, sustentou. O próprio Cedric tentando, passando, e ele segura a bola, ele erra, ele não... Gente, o Ferreira precisa ter um pouco mais de raciocínio, mano. De inteligência, porque não é possível como a tomada de decisão do Ferreira é muito ruim. E no segundo tempo, ele teve umas 2, 3 chances de poder tocar a bola e segurar a bola e perder a bola. Baseado. Tá muito aquém do que a gente imaginava do Ferreira. Como de um time todo, né, mano? Do time todo. O time de São Paulo, o Tapia hoje foi um inútil lá na frente. Aí o Luca tentava fazer alguma coisa decente, o Ferreira errava tudo no terço final, o Lucas errou tudo que ele tentou, conseguiu uma corrida, mas também foi parado com falta. Eu acho que o Lucas errou passes bestas hoje. Lucas, tem que ter ritmo de jogo, concordo. Mas, pô, passe, cara. O gramado tava encharcado? Mas tava pros dois, cara. Muito mal o Lucas hoje. Pablo Maia desconectado, mal. Sabino hoje tirando bola de canela. O Arboleda foi um pouco mais seguro. Gostei do Arboleda hoje, sem comprometer. Rafael na boa. Agora, pra mim, um cara que chegou esse ano no São Paulo e fez uma grande partida, Danielzinho. Deu movimentação. Ele fez hoje o papel que costuma fazer o Marcos Antônio. Vai buscar a bola, chega na parte ofensiva, tem infiltração, tem controle de bola, consegue fazer o São Paulo se movimentar. Não é um armador do time, ele não é. Mas ele consegue dar um pouquinho mais de volúpia, ele consegue um pouquinho mais para frente, ele consegue tirar o São Paulo de uma zona problemática, que perder a bola é um risco tremendo, para poder dar uma movimentação, achar um passe entre linhas, conseguir fazer uma ultrapassagem. E eu gostei muito do Danielzinho hoje. Para mim o Danielzinho foi o melhor em campo hoje. Foi o melhor em campo. E o São Paulo em si começou a melhorar um pouco com essas trocas que o Crespo fez, que hoje ele acertou. E parabéns, Crespo. Mudou a parte do esquema tático, deu outra movimentação, conseguiu equilibrar o time de uma forma para não estourar o time, conseguiu poupar o Marcos Antônio, conseguiu mudar um pouquinho, dar mais ritmo pro Caleri, dar mais ritmo pro Luciano para jogar domingo. E aí sim, o Crespo hoje acertou. Quando ele tirou o Wender e colocou o Nicolas foi muito bem. Quando ele tirou o Pablo Maia e colocou o Bobadilla, ele foi muito bem. O Pablo Maia ele tem muito mais dinâmica. Tudo bem que o Pablo Maia não, o Bobadilla. O Pablo Maia, ele é um primeiro volante. O Bobadilla já é um segundo volante um pouquinho mais avançado. Mas o Bobadilla deu um pouquinho mais de volúpia pro São Paulo, deu um pouquinho mais de ímpeto pro tricolor. E automaticamente, quando ele tem isso, o São Paulo consegue chegar mais. Aí automaticamente o São Bernardo não conseguiu atacar. São Bernardo, depois dos 15 primeiros minutos do segundo tempo, eles não fizeram mais nada depois dos 15. Aí só deu São Paulo, que também foi bem inofensivo, mas teve mais posse de bola, teve mais ímpeto, teve mais chances, mas era o que precisava. A gente precisava da vitória, a gente precisava de um gol, cara. E quando ele troca o Tapia e o Lucas pelo Caleri e pelo Luciano, cara, a gente infelizmente tava com um inútil lá, que é o Tapia, que ele não sabe fazer parede. Nas primeiras bolas que o Caleri pegou sem ritmo de jogo, ele conseguiu fazer parede, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu tocar a bola, ele conseguiu segurar a bola. Automaticamente o Luciano conseguiu receber mais bolas, que é o que a gente não conseguia ter, que a gente não teve contra o Mirassol. Então quando o São Paulo começou a segurar um pouco mais a bola, o São Paulo começou a ter mais chances. Até que aos 34 minutos, num belo cruzamento do Danielzinho, o Arboleda testa a bola, na trave a bola sobra com o Luciano, e o Luciano com extrema categoria faz um golaço, porque o que tinha de gente na frente dele, ele meteu a bola na gaveta. Na gaveta. E aí sim, tira um peso das costas do torcedor São Paulino, do time mesmo. O Luciano agora na hora da saída do jogo, ele falou... porque a repórter perguntou pra ele, mas Luciano, você foi lá falar com o Crespo que o gol era pra ele? Sim,
Porque ele falou, estão falando aí fora que a gente quer derrubar o técnico, que ele quer derrubar o técnico. E ele falou assim, não tem nada disso, eu sou só um funcionário do clube. E foi todo mundo abraçar o Crespo. Porque essa semana falaram mesmo. Que os caras estão, se você for ver, a postagem do empresário do Lucas, que é o mesmo do Ferreirinha e do Pablo Maia, criticando o Crespo. Que eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo. É mais lenha na fogueira que ele botou. Mas ele foi lá e falou. Não, foi pro Crespo, gol pra você e acabou. E aí sim, o São Paulo conseguiu segurar um pouco mais a bola. O São Bernardo também nem conseguiu também atacar e avançar muito. Mas de qualquer forma, um outro ponto importante. O Luca da beirada, o moleque da base, que pra mim fez um bom jogo, tá? Nesse campo encharcado que ele é veloz, ele fez um bom jogo. Ele foi muito melhor que o Ferreira. Ele conseguiu dar profundidade pro São Paulo, conseguiu ter ultrapassagem, conseguiu chutes, conseguiu finalizações, conseguiu mexer com a estrutura da zaga do Bernot. E aí sim, eu gostei muito do ímpeto do Lucas. E quando o Lucas sai e entra o Paulinho, gostei também da atitude do Paulinho. Foi pra cima, não se acovardou, parecia que estava disputando um prato de comida. E foi pra cima e foi muito bem também. Então, salvo engano, a parte ali do Pablo Maia, que pra mim não foi bem no jogo, do Wendel, que também pra mim foi Tapia, Ferreira. Alguns jogadores se salvaram desse jogo. Mas o mais importante de tudo isso, rapaziada, era a vitória. A gente precisava dessa vitória desesperadamente. Vocês imaginam? São Paulo tomou uma ataca vergonhosa do Mirassol, empata ou perde pro São Bernardo, e pega o Corinthians domingo, e depois pega a Portuguesa na quarta-feira, depois pega o Palmeiras no sábado. Já pensou? São Paulo, a Portuguesa tá em último, mas é entre aspas, um clássico, que não é mais daquela volúpia, mas aquela intensidade que falava que a Portuguesa era grande. A Portuguesa, infelizmente, dos últimos anos, com más administrações, fizeram com que a Portuguesa chegasse no fundo do poço. Mas de qualquer forma, imagine, se o São Paulo não consegue a vitória hoje contra o São Bernardo, vai com uma moral um pouco mais elevada, porque se chega com empate ou derrota, vai destruído contra o Corinthians. E aí hoje consegue a vitória, consegue dar um pouquinho de tranquilidade, consegue o CT, consegue o grupo, consegue dar uma resposta, isso dá um pouquinho mais de ânimo. Não foi um jogo exemplar? Longe disso. Foi um jogo limitado que fez o básico e fez o gol. Tá ótimo. É isso que nós precisávamos. Entendeu? Então, de qualquer forma, a vitória do São Paulo foi muito importante. Muito importante mesmo. Até no final do jogo teve um pênalti que o VAR não, o juiz deu e o VAR anulou. Que assim, deu um trançapé ali do Ferreira com o Júnior Urso. O juiz dá o pênalti. E aí o VAR, você vê como é que a gente não tem bastidor nenhuma, né? Semana passada contra o Mirassol, a gente teve uma falta do Mike, que foi falta, mas longe de expulsão. Um cartão amarelo foi até forçado. Eles expulsaram e não voltou o VAR. Hoje voltou o pênalti. Bastidor zero, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E o São Paulo em si consegue a vitória. Consegue a vitória com o gol de Luciano. Boa volta pro Caleri. Caleri, obrigado, velho. Volta com tudo. Eu sei que o Crespo falou que vocês não são salvadores da pátria, realmente vocês não são, mas a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês desesperadamente para que a gente possa sair dessa zona incômoda. Passe logo o que vai acontecer amanhã, para que tomara que impeachment, que arranque essa erva daninha de lá de dentro, para que a gente possa respirar e viver. Porque o São Paulo em si está vegetando, porque não consegue fazer uma contratação, não consegue fazer nada enquanto essa meba estiver na presidência. Essa é a realidade. Um outro ponto importante. Parabéns aos quase 17 mil São Paulinos no Morumbi. Eu falei isso no TikTok com algumas pessoas perguntando. A gente não está dando dinheiro pro Casares. A gente precisa entender o seguinte. O torcedor nos livrou em 2013 do rebaixamento. Em 2017 do rebaixamento. Se o torcedor São Paulino largar, se o torcedor São Paulino virar as costas, esse clube acaba. Porque a única coisa que sustenta esse clube, a única coisa que consegue fazer com que esse clube não desapareça, a modo de dizer, é o torcedor.
E hoje, por que caiu de chuva em São Paulo, por tudo que aconteceu durante essas últimas semanas, parabéns aos 17 mil. É pouco? Pô, eu acho pouco. Eu acho bem pouco. Mas, paciência, precisam voltar a autoestima do torcedor. A gente só vai conseguir se o Casares sair, que tomara que seja amanhã. Tomara que seja amanhã. Mas de verdade, parabéns ao torcedor são paulino por ter ido no Morumbi, ter apoiado, não ter vaiado e ter protestado contra o Casares, que é isso que a gente precisa. Uma vitória importante, tem um jogo domingo contra o Corinthians, que é um clássico, que é o nosso maior rival, a gente precisa ganhar deles, de qualquer forma. O empate tá bom, é lá, os caras estão com uma autoestima alta, apesar de ter tomado uma taca do Bragantino, mas ganharam o Copa do Brasil. Então o São Paulo precisa lá fazer um jogo consciente, fazer um jogo não para se defender como um covarde, mas jogar consciente. É isso que o São Paulo precisa. Antes da gente falar um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã, Alisson, estão falando aí que o Alisson vai pro Corinthians. Ele até saiu hoje da lista de relacionados para poder preservar. Eu vi hoje à tarde falando sobre que poderia ter uma troca com o José Martins, que eu acho um grosso, acho limitado, mas é um cara de combate. Até poderia até ser, porque se eu não me engano, o Alisson ganhou uns 300 ou até 500 quilos de picanha. Mas se vier com transação para trocar Alisson por Alex Santana, vocês têm que ser expulsos do Morumbi. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Não me faça isso. Ele tá perdendo o espaço com o Crespo, tudo bem. Mas o Alisson não vai me trocar por qualquer ameba lá do Corinthians. Porque lógico que eles não vão oferecer coisa boa. Eles ofereceram o Hector lá, o espanhol, ofereceram o Alex Santana e ofereceram mais um. O Raniel eles não quer mandar, né? Filezinho eles não querem mandar. Entendeu? Então assim, diretoria São Paulina, não me faça bobagem assim que o Casares sair. Pelo amor de Deus. Falando isso, rapaziada, pra ir pra parte final, a gente amanhã vive o maior dia, olha, dos últimos, eu me conheço, eu tenho 40 anos. Eu acho que a notícia, é o que o torcedor São Paulo espera. Eu acho que faz muitos anos que a gente não tem a oportunidade de arrancar uma erva daninha. Eu tô tentando achar até as palavras para não ser leviano. Porque assim, o que essa administração do São Paulo fez, essa última, composta por Júlio Casares, Belmonte, porque não é porque você saiu que você tá esquecido, tá? Nelsinho, Chapecó, até o Muricy que parece que vai sair mesmo, Rui Costa. Vocês representam o que é de pior espécie na face da terra, ainda mais para um time de futebol. Vocês nos afundaram numa crise absurda. Casares, o Leco, em sua vez, que para mim é um dos piores presidentes da história do São Paulo, te entregou o clube endividado, sim. 450 milhões, que é uma vergonha, tá? Eu não falo isso com alegria, não. Uma vergonha. E você provavelmente vai entregar isso aí, porque a gente já tá na faixa da casa do quase 1 bi. Cara, em 5 anos, você dobrou, mais que dobrou, a dívida do São Paulo. Mais que dobrou. Fora isso, nós estamos rodeados de escândalos e escândalos. Você fez com que o São Paulo se tornasse notícia nas páginas policiais. Ministério Público tá lá. Delegacia de polícia tá lá. Estão passando agora para uma outra vara de instância para que se torne como lavagem de dinheiro. Isso é o que está sendo reportado hoje pelas mídias. Aí eu te pergunto, Casares, já deu, irmão? Já deu. E amanhã é o dia D. Amanhã é votado por volta das 6h30 o impeachment desta ameba, que só fez mal pro São Paulo. Esse cara precisa ser destituído do cargo. Vai ser como voto democrático. Eu sei que deve ter algumas coisas por trás, aí ligações. Eu não duvido nada com o Cascainho. Eu não duvido nada disso.
A gente é representado por 255 conselheiros, que alguns deles não são São Paulinos. 255 conselheiros que mandam num clube de 20 milhões de habitantes. E vocês, amanhã, têm o poder de tirar uma erva daninha de dentro do São Paulo. Vocês, amanhã, podem, a partir das 6h30, mudar o planejamento e a história do São Paulo. É uma das histórias mais tristes que esses caras envolveram a gente. Uma das histórias mais horripilantes que a gente vê. E tá tudo orquestrado. Juntamente com o seu Outen Ares de Abreu. Juntamente com essa corja que muitas das vezes estão fazendo com que o São Paulo se torne uma instituição sem credibilidade nenhuma. Vocês amanhã, seus conselheiros, precisam de 171 votos para destituir esse cara de lá. Tomaram uma derrota essa semana porque o senhor Outen Aires, que é o presidente do conselho, quis fazer com que não seja híbrido, porque tinha muita gente em janeiro viajando, muita gente não conseguiria votar, e a justiça reverteu isso. E também não são mais 192 votos, são 171. E eu vou ser sincero, hoje a oposição falou em 203 votos para poder destituir ele. Pelo amor de Deus, se vocês amam de verdade isto aqui, ó, se vocês amam de verdade isto aqui, vocês amanhã precisam votar para ele sair do São Paulo. Se vocês têm hombridade, respeito por essa camisa, vocês precisam votar pelo impeachment de Júlio Casares. E a gente não vai sossegar quanto a isso. O São Paulo é um clube democrático, apesar que 255 conselheiros mandam num clube de 20 milhões de habitantes. O São Paulo precisa de novos rumos, novas mudanças. O São Paulo, se continuar assim, o São Paulo vai se afundar muito. E o São Paulo, entenda uma coisa, o São Paulo não está habituado a viver esse tipo de coisa. Esse tipo de enrosco, esse tipo de nojeira que a gente tem visto nas últimas semanas. Então amanhã, conselheiros, vocês têm a possibilidade e botar a mão na consciência e dizer: chega, Casares, chega. Então, esse é um pedido que eu faço para vocês, conselheiros. Amanhã votem para que ele seja impeachmentado, para que ele largue essa mamata, para que ele largue junto com a sua trupe, porque cada dia mais o Ministério Público vai cavucando, e a cada dia mais a gente vê coisas erradas, mais pessoas, mais diretores envolvidos. Então, torcedor São Paulino, vocês pressionem os conselheiros para que eles possam entender que eles não mandam no São Paulo, só que eles têm que fazer com que este cara saia de lá. Eles são representados por nós. Eles são representados por nós. Eles têm o poder da caneta. São 255 conselheiros. E a gente tá falando para vocês: vote no impeachment do Casares. Isso é o torcedor que tá falando. E não é o Henrique, que o Henrique é minúsculo. Mas é Independente, é a Dragões, é todas as torcidas. Se você botar quem apoia o Casares, é nem 1%. Então, amanhã vocês têm a possibilidade de arrancar a erva daninha de lá. Hoje, saímos com a vitória, um pouco mais aliviados. Mas a nossa vitória só será completa amanhã se ele for destituído do cargo. Então, que vocês tenham a botar a mão na consciência, que a gente vai protestar, que a gente vai falar, que a gente não quer mais esse cara. E a gente depende de vocês. Então, torcedor São Paulino, proteste. Então, torcedor São Paulino, cobre os conselheiros de uma forma pacífica para que eles possam impeachmentar o Casares. Porque se a gente continuar desse jeito, a gente vai pro fundo do buraco ainda pior. E aí vai ser algo que dificilmente o clube vai conseguir sair desse fundo do poço. Fechou, rapaziada? Vamos um pouco mais tranquilo descansar, porque é uma vitória importante. Não jogou bem, mas foi uma vitória importante. Mas a nossa vitória só será completa quando esse cara sair de lá. Fechou? Vamos junto, vamos São Paulo, que amanhã amanhã nós teremos notícias boas para que a gente possa respirar e ir pro clássico domingo contra o Corinthians e buscar uma vitória. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Grande abraço, Deus abençoe e vamos São Paulo.